a coisa boa é estar aqui com vocês para a gente dar o pontapé inicial no nosso curso do TRF6, organizado aí pela banca mais tradicional do mundo dos concursos públicos, que é a banca Sebrasp, né? Pois bem, senhoras e senhores, nesta aula aqui, que eu chamo ela de aula demonstrativa, eu vou analisar as informações do edital, as características do Sebrasp, vamos analisar uma redação modelo de uma aluna que tirou uma nota excelente no Sebrasp. Então aqui você já aprenderá algumas coisas de estrutura, de repertório. Vou ensinar como estudar de forma eficiente e no final eu vou detalhar o cronograma do nosso curso. Então veja só, esta aula aqui demonstrativa já vale muito mais do que muitos cursos por aí, tá? Uma aula só e vocês terão já esta visão aqui de que aprenderam coisas significativas. Essa primeira aula do curso, né, a aula que a gente chama de apresentação, aula demonstrativa, é a aula que também fica no nosso canal do YouTube para que mais alunos possam conhecer a nossa metodologia e a nossa proposta. Então, se você gostar, vamos fazer um combinado. Se você gostar, você se inscreva no canal, deixe o seu like e divulgue o curso, né, o link aqui desta aula para os seus amigos aí que estão estudando também para o TRF6. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Aqui neste slide estão as nossas redes sociais, o YouTube, o Telegram, o Instagram. Convido a todos a fazerem parte, porque todo santo dia no Telegram e no Instagram nós temos aí dicas de atualidades, de redação, né? Todo santo dia. E no YouTube a gente sempre faz uma aula ao vivo às quinta-feiras, às 20 horas. E tem muito conteúdo disponibilizado também no YouTube. Então, meus amigos, vamos lá. Vamos ver o que o Sebrasp preparou para a gente. Como eu já até adiantei, o Sebrasp é uma das bancas mais tradicionais do mundo dos concursos públicos. Sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, coloca a redação, né, no certame. No caso aqui do TRF6, ela até dividiu. Para alguns blocos, ela vai cobrar a redação dissertativa, que é a mais tradicional e a mais clássica. Em outros cargos, ela irá cobrar o estudo de caso. Neste exato momento, nós temos somente este curso, que abrange os cargos de 1 a 7, 12, 13, 19 a 21. Os outros cargos de estudo de caso, nós pretendemos lançar, mas eu ainda estou em conversa com os professores de direito da minha equipe para ver para quais cargos que a gente consegue lançar cursos específicos, tá? Então, para todos esses aqui, né, de analista que eu acabei de mencionar, mas os cargos de técnico é este curso, porque este curso está focado na dissertativa, beleza? Com temas de atualidades. Bem, a prova irá acontecer no dia 19 de janeiro, então ainda tem bastante tempo. Nós temos outubro praticamente inteiro, novembro, dezembro e praticamente janeiro também. Eu colocaria aqui praticamente janeiro, porque é dia 19. Então, assim, este tempo é mais do que o suficiente para você aprender toda a parte de estrutura, de ampliar o repertório e de treinar, porque o curso irá disponibilizar 3 correções personalizadas para o aluno. Ah, professor, eu quero contratar mais correções. Pode, nós temos pacotes com 3, 5 e 10 no site. Então, esgotou e viu que há uma necessidade de continuar treinando, pode ir lá no nosso site que nós temos essas possibilidades. Com 2 meses de estudo, o aluno já tem condições aqui com a nossa metodologia de buscar a nota máxima. Então, por isso, assim, 4 meses, então, é mais do que o suficiente. De acordo com o edital, o resultado da prova discursiva será liberado no dia 17 de fevereiro de 2025. Então, fiquem atentos a essa data, porque quando ela divulga, ela abre 2 dias, né, para recurso. Então, 18 e 19 provavelmente. Não tem essa informação lá no cronograma, mas geralmente é assim, divulgou a nota, tem 2 dias para entrar com prazo. E o Sebrasp é uma banca muito transparente e é uma banca que aceita recurso. Isso é muito legal. Ela reconhece que pode haver algum tipo de erro na correção, o aluno tem o direito. Então, quem precisar, e tomara que ninguém precise, tá? A gente também tem esse serviço,
Por isso que você vai fazer o curso para buscar a nota máxima mesmo e nem precisar de fazer recurso. Mas se alguém precisar no futuro, saiba já desde então que nós temos um serviço profissional de realização de recurso. O valor da redação, 20 pontinhos. E como é que a banca Sebrasp faz isso aqui? Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui uma tabelinha. Ela faz da seguinte forma. Ela pega 5% dessa nota. Então, ó, não sou professor de matemática não, mas 5% de 20 vai dar o quê? Um pontinho. Um ponto ela joga para a apresentação, tá? De 5 a 10%. Na maioria das vezes, 5%. Então, um ponto para a apresentação. E os outros 19 pontos, como que ela distribui? Ela distribui para 3 tópicos. Então, ela já coloca os tópicos lá no comando, né, no enunciado da questão, para direcionar o seu olhar, para direcionar para aquilo que o Sebrasp acha relevante de você dissertar. Daqui a pouquinho entrarei em mais detalhes. É só mesmo aqui já para explicar de uma vez. No edital também fala que a redação será dissertativa de até 30 linhas. Então, deixa eu te explicar isso aqui. Quando eu falo que o gênero é dissertativo, ele pode ter 2 modalidades, tá? Ele pode ter a modalidade expositiva e argumentativa. Qual que é a diferença de uma argumentativa, de uma para outra? Na expositiva, basta você descrever, expor a informação. Na parte argumentativa, você tem que defender, você tem que fazer relações. Prof, mas como que eu vou saber se será expositiva ou argumentativa? O Sebrasp, ele mescla isso nos tópicos. Tem tópicos que têm uma característica mais expositiva. Há outros tópicos que possuem uma característica argumentativa. Mas, independente disso, para efeitos práticos, tá? Isso não vai mudar muito o seu preparo. Exemplo, vamos supor que o tópico coloque assim, dê exemplos de políticas públicas. Bem, ali não tem como se argumentar, ó, dê exemplos de políticas públicas. Então, você vai expor políticas públicas sobre alguma coisa. Agora, vamos supor que no outro tópico coloque assim, relacione a política pública A com a diminuição da desigualdade social. Bem, aí você vai ter que argumentar. Você vai ter que argumentar que aquela política pública, né, por meio de pesquisas, de dados, chegou a reduzir a desigualdade social. Então não tem como, você vai ter que argumentar. Relacione cultura, né, ou discorra sobre cultura e cidadania. Bem, para eu falar que a cultura tem uma associação com cidadania, ou que leva à cidadania, eu vou ter que argumentar. Então isso aqui não é uma preocupação, é só você prestar atenção de como que está escrito. Né? Se vem lá, dê exemplos, algo mais pontual, vai ser só informativo, só expositivo. Se tiver alguma coisa de associar, de relacionar, aí vai para a parte argumentativa. Bem, podem ficar tranquilos que nós teremos uma aula, a próxima aula do curso, que é de estrutura passo a passo, que eu irei detalhar por meio de vários exemplos essas situações. Pois bem, outra informação importante, lá no edital, letra legível e caneta preta transparente. Toma cuidado com a legibilidade. O que eu venho percebendo até na hora de confeccionar os recursos, né, isso é muito bom, porque a gente vê como é que a banca corrige mesmo, né, o que ela leva em consideração. O Sebrasp, ela pega no pé da legibilidade, tá? Tem muitas notas que têm pequenos descontos na apresentação, mas tem por causa da legibilidade. Então, se a sua letra é aquela letra que, quando alguém lê, precisa voltar lá no início do parágrafo, olhar ali, pô, isso aqui é um O, isso aqui é um A, que letra que é essa aqui? Vai lá na papelaria e compra o caderninho de caligrafia para você treinar e chegar com uma letra melhor. Não é uma letra bonita, mas uma letra legível. Caneta preta transparente, então já pode comprar umas 10 canetas pretas transparentes, tá? Para você já ir treinando e levar umas 4 lá no dia da prova. Outra informação importante que muitos alunos às vezes não percebem é o fator de desconto. Menos 4, um fator de desconto até razoável. Geralmente o Sebrasp fica ali no menos 1, menos 2. Mas o que isso reflete na prática? Isso aqui vai refletir nos seus erros gramaticais diretamente. Por quê? O Sebrasp possui aí
um jeitão próprio de ser, né? E como é que ela faz a computação da sua nota? Então, imagina o seguinte, tá? Você fez lá a sua prova e tirou a nota máxima. Vou até colocar aqui, ó. Você tirou a máxima na apresentação e a máxima em conteúdo. Mas você concorda comigo que não tem aí os descontos gramaticais. Como é que o Sebrasp faz, então, a correção gramatical? Vai ter um professor só de conteúdo e estrutura e um outro professor só de gramática, tá? Esse professor de gramática, ele vai corrigir sua redação, ele tá nem aí pro seu conteúdo, só vai corrigir gramática. Vai ver lá crase, concordância, regência, pontuação, ortografia. E à medida que ele vai reconhecendo erros, ele vai computando, ele vai anotando esses erros. Então, no final, ele pega o seguinte: quantos erros esse danadinho teve? Esse danadinho aqui teve, sei lá, 10 erros. Quantas linhas efetivamente ele escreveu? Vamos supor que o aluno escreveu 30 linhas, né? Então, ele teve 10 erros em 30 linhas. Aí, agora vem uma fórmula matemática mesmo, que é aquele fator menos 4 fará todo o sentido. É o seguinte: o Sebrasp pega essa quantidade de erros e divide pela quantidade de linhas. O resultado aqui, ele será multiplicado pelo fator negativo, que no nosso caso aqui é o menos 4. Né? Então vai ser multiplicado, ó, 10 dividido por 30, multiplicado por menos 4, que é o fator de desconto. Esse resultado aqui será subtraído da nota de conteúdo. Então, se você fechou, tirou 20, mas teve qualquer erro gramatical, você terá um desconto e a sua nota real, sua nota final, não será 20. Vai ser aí, vamos supor, você teve poucos erros, 4 erros gramaticais. Vai dar mais ou menos aí uns 19, alguns quebradinhos, né? A sua nota final. Então, o que isso aqui é importante entender? Que você precisa aprender, sim, a estrutura, que é a próxima aula do curso, ampliar o repertório. Nós vamos ter aqui várias rodadas temáticas para você ampliar, mas também estudar gramática. E não é à toa que no nosso curso nós temos 3 aulas especiais de gramática aplicada à redação. Prof, lá no início você falou o seguinte: ensinarei aqui para vocês como estudar a redação de forma eficiente. É isso mesmo, vamos lá. Eu quero que você dê um pause aqui no vídeo, pegue o seu planejamento de estudos, e aí você vai olhar para o seu planejamento de estudos e vai encaixar o estudo da redação em 2 dias da semana. Então vamos imaginar aqui que você escolheu hipoteticamente quinta e domingo. O que você fará na quinta-feira? Na quinta-feira você escolhe um tema, vai estudar esse tema, vai assistir a minha videoaula, vai ler o material PDF. Aqui nós temos tanto a aula em videoaula, como também temos a aula em PDF. Então você vai estudar aquele tema. E tudo que você achar de importante, de repertório significativo, você vai escrevendo em palavra-chave no seu caderninho da redação. Tá? Então vamos imaginar aqui que você escolheu, vamos pegar aqui hipoteticamente, etarismo. Né? Etarismo. O que eu aprendi lá? Qual que é o conceito? Exemplos concretos, dados de pesquisa. Vai anotando. Por quê? Isso te ajuda a ampliar o repertório. Qual que é o tempo mais ou menos para estudar um tema? De 1 hora a 1h30. Vai depender muito da sua experiência. Eu jamais indicaria que você demorasse mais de 1h30. Até 1 hora, 1h30, tá legal. E no domingão, o que você faz no domingão? Você vai treinar aquele tema que você estudou. Só tem que agora é como se estivesse no dia da prova mesmo. Não vale consultar. Aí é só você, né, isolado lá no seu quarto de estudo, fecha a porta lá, não deixa ninguém encher o saco, o texto motivador, a folha de rascunho e a folha definitiva. E você vai cronometrar 1h30. Tá? 1h30 é o tempo suficiente para realizar uma excelente redação. No caso do Sebrasp, que inclusive não precisa de tese na introdução e que já dá os tópicos, você tem condições de fazer essa redação em 1 hora. Começou a treinar, você vai ver, na hora que você chegar ali na quinta, sexta redação, você já estará realizando essa redação com 1 hora de treino. Então aí você fecha um ciclo de estudo, porque você amplia o repertório e treina aquela redação. E daqui para frente é isso, pessoal. Tem que treinar uma redação por semana até chegar lá. E no nosso curso podem ficar tranquilos que tem um módulo de treinamento, tá?
e nós temos uma plataforma exclusiva, daqui a pouquinho eu vou falar de correção, e nessa plataforma de correção que nós temos, que é a correção do mago, nós teremos lá 2 arquivos, um com temas já cobrados pelo Sebrasp e um outro arquivo com temas inéditos elaborados por mim. O aluno vai poder escolher qualquer tema que ele quiser para desenvolver. Bem, aqui eu trouxe também um exemplo de redação, nós temos muitas, tá? Eu tenho aqui centenas de redações excelentes, com nota máxima, quase com a nota máxima, como foi esse caso. A nossa aluna aqui, a Daiane, teve somente um erro de gramática, por isso que ela foi penalizada, né, em 0,2. Foi o único erro dela, um erro gramatical. O resto tudo de maneira impecável. E aqui eu vou mostrar para vocês como que é o estilo do Sebrasp, para você já ir acostumando. O Sebrasp geralmente coloca 2 ou 3 textos motivadores, tá? Mas são textos motivadores, ó, podem perceber aqui, pequenos, ó. Então aqui é o primeiro, aqui é o segundo e aqui é o terceiro. E aí como que você pode fazer? Primeira coisa é ler esses textos motivadores com calma, marcando as palavras-chave. Por que marcando as palavras-chave? Para você entender caminhos que você pode percorrer na sua redação, né? A gente chama isso de diálogo com os textos motivadores, saber para onde que a banca está nos levando. E lembrando que o Sebrasp, uma característica principal dessa banca, é cobrar temas sociais, né? É uma banca que cobra racismo, que cobra defesa dos direitos LGBTQIA+, é uma banca que está muito preocupada, sempre esteve, tá, em discutir esses temas, né, sociais da nossa sociedade. Nesse caso aqui, o que a banca fez? Ó, eu não vou ler os textos motivadores só para a gente não demorar muito. Eu já vou aqui direto para os tópicos, que eu vou até explicar para vocês. Ó, 1. A importância da cultura para a formação integral do ser humano. Prof, isso aí é expositivo ou argumentativo? Argumentativo, pessoal. Por quê? A importância da cultura. Só tem que defender que alguma coisa é importante, não tem como só expor informação. Eu vou ter que defender que a cultura é importante para o ser humano. Tópico 2. A relação entre cultura e cidadania. Bem, relacionar cultura com cidadania também eu tenho que expor e argumentar. Não tem como só expor informações sem mostrar uma relação entre essas duas ideias. Por último, o dever do Estado de garantir o acesso à cultura, bem como incentivar a difusão e preservação das manifestações culturais. Aqui é a parte que o Sebrasp geralmente cobra de soluções, né, de medidas alternativas. Então, também irei ensinar na aula de estrutura como montar uma intervenção, de como montar um encaminhamento de proposta para suprir aqui o tópico 3. Bem, feitas essas considerações, vamos analisar agora a redação da Daiane. Vamos ver o que ela fez aqui, né, que ficou legal, que fez ela tirar esse notão. Primeira coisa, ela utilizou aqui 4 parágrafos, é a estrutura que eu vou ensinar para vocês na próxima aula. Um parágrafo para introduzir o tema, só para apresentar o tema, e a resposta em sequência e integral dos tópicos. Não fique inventando modo de mudar a sequência dos tópicos, não. Isso não existe, né? Então, responde lá no primeiro tópico no segundo parágrafo, o segundo tópico no terceiro, e o terceiro, eu transformo ele numa conclusão. Será o 4º parágrafo. Então, com o advento da globalização, o contato entre diferentes culturas se tornou algo comum. Nesse sentido, o direito à cultura revela-se como inerente ao ser humano e essencial para a compreensão da história dos povos e do desenvolvimento das nações. Nota-se, no entanto, que tal direito não é plenamente assegurado, o que evidencia a necessidade de maior atuação do Estado para ampliá-lo. Aqui, a Kelly Daiane, que é o nome completo dela, né? Kelly Daiane, ela apresentou o tema e foi muito astuta. Ela pegou palavras-chave de cada um dos tópicos para montar essa apresentação. Agora ela vai responder o que a banca pediu, que são aqueles 3 tópicos. Primeiramente, vale ressaltar a importância da cultura para a formação integral do ser humano. O primeiro tópico já está aqui. Vou pegar uma outra cor.
Só para ajudar a diferenciar. Ué, peraí. Ficou no marca-texto. Então, primeiro tópico para diferenciar. Nesse viés, o contato com museus, cinema, teatro, dança e leitura, então está trabalhando com exemplos, contribui para o desenvolvimento do senso crítico e do poder cognitivo dos indivíduos, que constrói o seu capital cultural, ou seja, está defendendo que a cultura é importante. Além disso, a cultura desperta empatia e alteridade em uma modernidade líquida, a qual, segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, é marcada pelo individualismo e pelos laços interpessoais fragilizados. Então aqui ela trabalhou exemplos concretos e aqui ela está trabalhando o argumento de autoridade. É engraçado que existem alguns mitos, né? Alguns professores criaram esses mitos aí. Podem assistir aí algumas aulas de professores no YouTube, professores até famosos, falando que não pode usar argumento de autoridade no Sebrasp. Não existe isso. Tá? Isso é um erro, assim, é um erro muito comum de acontecer de algum professor falar. Como estou mostrando aqui, ó, utilizou e tirou a nota máxima no conteúdo. Né? Então não tem problema algum. E vários outros alunos também utilizarem em outros concursos do Sebrasp. Todo o repertório é legítimo. Argumento de autoridade, exemplos concretos, causas e consequências, alusões, dados de pesquisa, isso tudo é referência a leis, isso tudo é repertório legítimo, que eu vou detalhar para vocês também na aula de estrutura. Ademais, é por meio do acesso à cultura que torna-se possível reduzir as desigualdades sociais e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida daqueles que podem usufruir desse direito. Isso é essencial para contribuir a uma sociedade mais justa e igualitária, respeitando-se assim o princípio da dignidade humana. Ó, ainda emendou ali o princípio da dignidade humana fazendo uma referência à Constituição Federal, que lá no artigo 1º fala, né, da dignidade humana. Respondeu o tópico? Respondeu, e muito bem fundamentado o primeiro tópico, né? Mostrou a importância da cultura para o ser humano. Agora nós vamos para o segundo tópico, que vai para o terceiro parágrafo. Ademais, é essencial compreender a relação entre cultura e cidadania. Então, vai falar sobre o segundo tópico. Para o sociólogo Thomas Marshall, mais um argumento de autoridade, a cidadania é conquista de direitos, o que revela a importância de assegurar a cultura como um direito de todos os cidadãos. Nessa perspectiva, destaca-se a importância do relativismo cultural, no qual reconhece todas as culturas como importantes. Isso evita o etnocentrismo, quando o indivíduo reconhece a sua cultura como superior às demais, e contribui para a formação de cidadãos mais altruístas que convivem em harmonia social. Dessa forma, a cultura e a cidadania estão amplamente relacionadas e são primordiais para que todos ajam em prol do bem comum. Então, olha só, novamente a Kelly Daiane respondeu integralmente o tópico de relacionar a cultura com cidadania, usando argumento de autoridade, exemplo concreto, olha como que ficou bem fundamentado. E olha que coisa legal, eu me lembro da Kelly Daiane como se fosse ainda hoje, né? Esse concurso do TJ do Paraná já tem um tempozinho, acho que foi em 2019, quando ela fez o contato comigo, ela falava assim, Prof. Rafa, eu estou desesperada porque esse é o concurso da minha vida, eu detesto redação, não sei escrever absolutamente nada e eu preciso passar no TJ Paraná. Eu falei, vem, estuda lá da primeira aula até a última, faz aí o estudo de maneira eficiente, né? Pratica que você vai chegar lá. Olha o resultado que essa menina teve, né? E hoje é servidora, já tomou posse, está trabalhando lá no TJ Paraná. Muito legal. E agora, para a gente fechar, vamos para o tópico 3, que a gente transforma na conclusão, quarto parágrafo. Por fim, convém destacar o dever do Estado, que é o que a banca pediu, na garantia do acesso à cultura, bem como no incentivo à difusão e à preservação das manifestações culturais. Nesse sentido, o acesso à cultura pode ser garantido por meio de políticas públicas, a primeira ação, como o transporte público gratuito aos fins de semana para eventos culturais. Além disso, deve haver um incentivo por meio de campanhas que fomentem a importância da campanha, segunda ação, para a sociedade. Outro sim, as manifestações culturais devem ser preservadas e garantidas pelo poder público, terceira ação.
a fim de promover o bem de todos, sem preconceitos e estereotipizações, a fim de construir uma sociedade menos intolerante e mais desenvolvida em suas relações. Prof, mas precisava ter 3 ações? Não, 2. Na aula de estrutura eu vou falar isso, mas já vou adiantar. A banca coloca medidas, alternativas, soluções, ou seja, está no plural. Se está no plural, tem que tomar cuidado, tem que ter mais de uma ação, beleza? Então, se você fizer 2 redondinhas, de acordo com o tema, né, com o que você veio escrevendo, ótimo. Ah, professor, mas deu para colocar 3 igual a Kelly Daiane. Sem problema nenhum, né? 2 é o que manda o figurino. Se vier mais uma, se deu espaço lá, se sua letra coube, show de bola, vamos ser felizes. Bem, agora eu vou apresentar para vocês como está estruturado o nosso curso, a nossa proposta. Nós temos aí 10 módulos no curso. Ao longo desses 10 módulos, vocês terão aula de estrutura, várias rodadas temáticas sobre vários temas, né, para ampliar repertório, aula de gramática, teoria na prática, e o curso também permite aí 3 correções personalizadas. Como eu disse lá no início, se o aluno quiser contratar mais correções, nós temos lá no site pacotes com 3, 5 e 10 correções. Mais de 80 modelos de redação no estilo Sebrasp, tá? No estilo Sebrasp, ao longo do curso, tanto nas aulas como no e-book, que daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês, né? Então, ao longo do curso, mais de 80 modelos para você ver realmente como fazer a redação. O curso tem videoaulas bem objetivas e didáticas, eu não enrolo, eu vou direto ao ponto, porque eu sei que o seu tempo é precioso, vou naquilo que realmente fará a diferença, né, para que você busque a nota máxima, que é o nosso objetivo aqui. Temos aula em PDF também, tem um curso muito completo, todos os slides serão disponibilizados, né, para os alunos, e as 3 correções personalizadas. Lá no nosso cronograma tem um módulo chamado treinamento. Nele tem um arquivo em PDF que tem um passo a passo para você acessar a nossa plataforma de correção. Então é algo, uma experiência incrível, tá? Uma plataforma muito bem feita que vai permitir uma organização muito legal. Essas correções são realizadas por professores aqui da minha equipe, professores qualificadíssimos, experientes, que já trabalham comigo há anos, né? E corrigem dentro da minha metodologia, do que eu ensino aqui nos cursos. Então você vai ter comentários na sua redação, escritos, vai ter áudios dos professores. Professor, você falou professor, sim, é igual o Sebrasp, né? Igual o Sebrasp mesmo, 2 professores, um para gramática e outro para conteúdo e estrutura. Então aqui a gente simula aquilo que você encontrará mesmo lá na sua correção do Sebrasp, né? E vai corrigir a partir dos critérios, obviamente, que estão no edital. Bem, alguns prazos são importantes, né? Como é que funciona? Você subiu a sua redação para a plataforma. Em 7 dias corridos, você terá a devolução, vai chegar uma mensagem lá no seu e-mail. E essas 3 correções que você tem direito no curso, elas precisam ser esgotadas, atenção, até 10 dias antes da prova. Então, se a prova é dia 19, todas essas 3 redações já devem ter sido esgotadas até o dia 9. Prof, mas se eu mandei no dia 10 atrasado, já era, perdeu a oportunidade. Nós não iremos aceitar e não iremos corrigir em hipótese nenhuma. Então, estou deixando aqui a regra do jogo de forma bem clara, bem transparente. Tem que enviar até o dia 9, até para a gente conseguir dar retorno para todos os alunos de uma maneira bem qualitativa. Por isso que é uma correção bem personalizada mesmo, tá? O acesso ao curso é até o dia da prova e aqui nós temos, né, o suporte pedagógico. Você pode mandar sua dúvida no fórum de dúvidas, pode mandar para o nosso e-mail institucional e se for alguma dúvida técnica, né, pode mandar no WhatsApp também. Só as pedagógicas que eu peço para vocês centralizarem no fórum de dúvidas, que é o canal mais específico, ou no nosso e-mail, né? Nós daremos retorno para essas dúvidas em até 48 horas em dias úteis. O investimento aqui, prof, eu quero estudar com a equipe Mago da Redação. Vem, que nós também queremos você como nosso aluno, queremos comemorar o seu sucesso, né? Lá em janeiro vai me mandar uma mensagem no Instagram falando que eu acertei o tema, que teve repertório pra caramba para resolver lá a questão, né, a redação, e que tirou uma nota excelente. Eu quero essa mensagem lá
em janeiro. Então, ó, o valor do curso, R$ 320, e você pode pagar de 6 vezes sem juros. Aqui é o nosso cronograma, então essa aqui é a primeira aula, a aula demonstrativa do curso. Depois vem a aula passo a passo de estrutura, primeira rodada de temas quentes, um bônus marotinho, o nosso e-book no capricho de 60 modelos de redação no estilo Sebrasp, e é bônus mesmo. Se você for lá no site para adquiri-lo separadamente, vai pagar R$ 69, tá? E é um e-book feito no capricho de 30 temas já cobrados pela banca e de 30 temas inéditos que eu elaborei. Então, juntei 60 modelos de redação. Depois nós temos a segunda rodada de temas quentes, a terceira rodada de temas quentes e um módulo aqui de treinamento. Aqui nós teremos, como eu já tinha dito, um arquivo em PDF com um passo a passo para enviar o seu texto lá na nossa plataforma. Estará disponível a partir do dia 30 de outubro. Depois, uma série de aulas de gramática com a Prof. Jaque, que é professora aqui da equipe, especialista em gramática, sabe tudo de gramática. Inclusive, tem um curso revisional de português, tá? Que é ministrado pela Jaque. E os alunos aqui do curso possuem 30% de desconto para adquirir o revisão de português. Então, depois, quem quiser, só entrar em contato. Aliás, não precisa nem entrar em contato, porque tem um módulo aqui de bônus, que tem um arquivo lá, que já tem um cupom. É só você pegar o cupom lá, digitar, que você já ganha 30% no curso de revisão de português. E o último módulo, finalizando aqui, teoria na prática, com o professor Valdir Imbrois. Então, veja que a nossa proposta é completinha, né? Completinha. Estrutura, conteúdo, gramática, treinamento. Então, tudo para que você chegue lá no dia da sua prova do TRF6 e busque a nota máxima para a gente comemorar, né, a sua aprovação. Um grande abraço, bons estudos. Se você gostou desta aula, pega o link dela, divulgue aí para os amigos que estão no Telegram, no Facebook ou em outras comunidades que vocês participam. Um grande abraço.